Paz do Senhor, igreja. Abra a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 16. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 16. Glória a Deus. Verso 1, vamos ler 15 versículos, para os irmãos entenderem a mensagem. Vamos ler todo o episódio ocorrido, para extrairmos algumas lições para esta noite. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abraão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter Abraão habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele conheceu a Agar, e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora. Então disse Sarai a Abrão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Pus a minha serva em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julgue entre mim e ti. Disse Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. Então Sarai a maltratou, e ela fugiu da sua presença. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste, e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és o Deus que vê, pois disse ela: agora olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-lahai, está entre Cádiz e Bered. Assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão pôs o nome de Ismael no seu filho que tivera Agar. Tinha Abrão 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Amém. Eu fiz questão de ler o texto todo para os irmãos terem a ideia do assunto, visto que relata um episódio de um homem chamado Abrão. Antes dele se tornar pai de grande nação, o nome dele era Abrão. Depois se tornou Abraão. E Sarai, antes também de ser mãe desta grande nação, seu nome era Sarai, depois se tornou Sara. E aqui nós vemos algumas lições, e queremos extrair essas lições para aplicar à igreja do Senhor, desse episódio ocorrido. E é importante os irmãos prestarem atenção, porque há lições importantes aqui, coisa do Velho Testamento, da velha aliança, de cultura diferente. No entanto, a gente sempre extrai lições importantes para aplicar à nossa vida. A primeira lição que eu quero extrair aqui é que Abraão tinha uma promessa de Deus. Vocês sabem que a nação de Israel, ela nasceu de uma promessa que Deus deu a Abraão. E Abraão estava em Ur dos Caldeus, está lá em Gênesis capítulo 12, e ali Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra,
do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. Olha a promessa: farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Só que Abrão e Sara não tinham filhos, e Sara tinha um problema, ela não gerava filhos, e o Abrão chegou a questionar Deus, porque Abrão foi um homem de fé, e a Bíblia diz que Deus lhe imputou por justiça, porque Abrão cria no Senhor, ele acreditava no Deus que ele servia. Só que aqui no capítulo 15, um capítulo antes do texto que eu li, fala que Abrão reclama para Deus: Deus, eu tenho um herdeiro aqui na minha casa, que é o Damasceno Eliezer, ou Eliezer, esse vai ser o herdeiro? Esse é o filho da promessa? Aí Deus disse: não, é um nascido dos teus lombos, vai sair de ti e da tua esposa esse filho. E Abrão, então, ele esperou o tempo de Deus, mas justamente neste período de espera, parece que para nós as promessas de Deus demoram, né? E para Deus não demora, porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então Deus, ele é atemporal, ele não está preso ao tempo. Nós somos temporais, sim, e a gente muitas vezes recebe de Deus uma promessa e quer que ela aconteça logo, e às vezes existe um processo todo para que essa promessa se cumpra, na nossa vida, e muitas vezes ficamos indignados, ficamos pensando: Deus, o que vai acontecer? Olha, já estou aqui numa idade que, o que Deus vai aproveitar de mim? Eu já estou ficando velho, ficando velha, e tu vais cumprir a tua promessa? Irmãos, Paulo fala lá aos Coríntios, dizendo que todas as promessas, as de Deus, são nele sim. Isso quer dizer, ele as cumpre, porque ele é fiel para cumprir as promessas dele. Agora, para tudo há um tempo determinado, diz Eclesiastes 3. Então temos que esperar as promessas de Deus, e temos que aguardar no Senhor. E às vezes a gente acha que Deus está demorando cumprir a sua promessa, e por essa razão de Deus demorar, para o conceito de Abrão e Sarai, eles tentaram ajudar Deus, e nessa de tentar ajudar Deus, entraram numa situação bem difícil, porque o texto diz que Sarai tinha uma serva, uma escrava egípcia. Na velha aliança isso era normal, natural, era hábito, era um costume da época. Então a Bíblia diz que Sara disse para Abrão: então, já que eu não consigo gerar filhos, faz o seguinte, pega aí a minha escrava, deita-te com ela, e ela vai gerar um filho para mim. Veja só, até porque a escrava não tinha direito disso, e o código de Hammurabi dava esse direito de uma senhora pegar a sua escrava, e ela então deitar-se com o marido e gerar um filho para ela. E eles adotaram então esses costumes da época, para justamente tentar ajudar Deus, porque pensaram consigo: bem, já passei da idade, pensou Sarai, já passei da idade, já passei dos costumes das mulheres, acabou, como é que eu vou amamentar um filho, como é que eu vou gerar um filho? Acabou, para mim acabou. Então vamos fazer o seguinte, vamos ajudar Deus para que a promessa dele se cumpra, caso contrário, Gênesis 12, capítulo 2, verso 2 e verso 3, não vai se cumprir. Farei de ti uma grande nação. E aí o capítulo 15 aqui, Abraão reclama, e Deus responde: não, é dos teus lombos que eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus geralmente falava, e repetia para Abraão: vai ser de ti e da tua esposa. Mas eles, com o tempo, ficaram desacreditados da promessa de Deus. E às vezes o tempo faz a gente ficar desacreditado das promessas de Deus. Às vezes o tempo faz a gente ficar incrédulo quanto às promessas de Deus. Oh glória!
Mas, meu irmão, quando Deus promete, você pode até estar velhinho e já com a mão tremenda assim, ó, mas Ele cumpre a promessa, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, nós estamos atrelados ao tempo, a gente se prende ao tempo. Meu Deus, Deus tem uma promessa para mim, vai se cumprir. E às vezes eu até vejo pessoas novas, que recebem profecias, profecias, eu vou fazer de ti uma grande mulher, um grande homem, vou te usar, e aí, o pastor não me olha, também o fulano, meu líder, não me olha. Não, irmão, às vezes a promessa de Deus é lá para frente, e ainda você precisa passar pelo processo todo. Abraão não tinha ideia de que Deus tinha ainda uma caminhada longa para ele, para Deus cumprir a promessa na vida dele. Ou você pensa que os sonhos de José, quando era adolescente, se cumpriu já rapidinho? Não! José levou 13 anos, irmãos, para o sonho dele se cumprir. 13 anos. Entendeu? Abraão, aqui veja que o texto último que eu li diz assim: Abraão tinha 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael, que não era o filho da promessa. Não era. Era o filho do jeitinho. Ele tinha 86 anos, então a Bíblia diz que o filho da promessa veio quando Abraão tinha 100 anos de idade. Então ainda levou mais 14 anos. Entendeu, irmão? Então a promessa de Deus, se Deus falou com você, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. E Deus não mente. Agora espera o tempo de Deus. Espera a hora de Deus. Aleluia. Nós vemos que Davi também, Deus falou com ele. Quando Samuel chegou na casa de Jessé e disse: eu vim aqui ungir um dos teus filhos rei. E passou os 7 filhos de Jessé, e Deus disse: não é nenhum desses. Não tem mais ninguém aí? Não, tem um lá que está cuidando das ovelhas. Chama ele. Chamaram, era o Davi. E Deus disse: é este. Mas Davi não foi ungido rei, foi para o trono? Não, Davi voltou a apacentar as ovelhas do seu pai. E quando sucedeu isso, pastor? 10 anos depois. Entendeu? 10 anos depois. Então, querido, nós ouvimos aqui uma palavra terça-feira de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que estava 12 anos com a enfermidade, e depois de 12 anos Deus cumpriu a promessa. Deus a curou, mas levou 12 anos, tá certo? A mulher encurvada também levou algum tempo que ela estava encurvada. O paralítico de Betesda, 38 anos ele estava à beira de um tanque, que lá de vez em quando um anjo descia e agitava a água, e quem descesse por primeiro na água agitada era curado. O paralítico de Betesda dizia: não tem homem algum, ninguém para me ajudar e me empurrar na água para eu ser curado. Mas um dia Jesus chegou lá, o Ramandachu Ramandai, e disse: você quer ser curado? Ele disse: não tem homem nenhum. Jesus disse: toma a tua cama, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Oh, glória a Deus, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então aguarde o tempo de Deus e não arrume jeitinho para ajudar Deus, que Deus não precisa da sua ajuda. Deus sabe o que faz. O Ramandachu Ramandai. Não arrume jeito. Pastor, eu acho que é assim, é que Deus quer que eu entre por esse caminho. Não faça coisa errada, não faça bobagem, não entre por caminhos errados, não tente ajudar Deus. Deus não precisa. Fica no teu lugar, deixa Deus trabalhar. O Ramandachu Ramandai. Eu tenho um livro que uma senhora escreve, e ela diz que quando nós trabalhamos, Deus fica de braços cruzados. E quando nós oramos, Deus trabalha. Aleluia. Isaías 64:4 diz: desde a antiguidade não se ouviu,
Nem com os olhos se viu e nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Mas precisa esperar, precisa ter paciência. E não é fácil, não é fácil esperar no Senhor, porque o tempo de Deus nunca é o nosso, e nunca vai ser. Mas o importante é que na hora de Deus, como canta uma cantora, é na hora de Deus e nenhum minuto a mais, as coisas acontecem. Então espera no Senhor, aleluia, não tente ajudar Deus, glória a Deus. Outra lição que eu tenho aqui, irmãos, é que esta mulher, a Agar, ela concebeu, ela ficou grávida, e ela ficou orgulhosa, soberba. A minha senhora não engravida, mas eu vou dar um filho para o meu senhor. E a Bíblia diz que ela começou a ironizar, a zombar, a desprezar a sua senhora. Cuidado, é um perigo, irmãos, muito grande quando a gente fica soberbo por alguma coisa que a gente ganha, por alguma coisa que a gente tem. Cuidado com o orgulho, com a soberba, isso é perigoso, tá bom? Mas eu quero ir para frente, Diante desse problema, a Bíblia diz que Sarai ficou furiosa, e jogou a culpa no marido. Não é fácil essa questão aqui de família, ela mandou o marido deitar com a escrava, aí depois culpou o marido por ter deitado com ela, e agora a escrava estava zombando dela. Mas tudo bem, deixa isso para lá, para um culto de família. Mas vamos para frente. Diante do sofrimento que Agar começou a sofrer, porque Abraão disse: olha, Sara, ela é tua escrava, ela está nas tuas mãos. E a Bíblia diz que Sarai ficou furiosa com a sua escrava e começou a maltratá-la. Alguns dizem que possivelmente ela dobrou o trabalho, fazia ela trabalhar até mais tarde. Imagina uma mulher grávida, quase ganhando neném, indo lá lavar no ribeiro a roupa, carregar um cântaro de água, enfim, a situação da época era totalmente diferente da nossa. Imagina, essa mulher, ela estava esgotada, ela não suportava mais a pressão, e ela decidiu: eu vou fugir, eu vou fugir porque eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais essa dor, eu deitei na cama do meu senhor para cumprir o desejo da minha senhora, e agora estou sofrendo, eu vou fugir. E a Bíblia diz que ela fugiu, ela foi para o deserto. Oh meu Deus, quantas vezes, meus irmãos, a prova vem sobre nós, a dificuldade vem e a gente quer fugir. Quantas vezes? Essa é a aplicação que eu quero fazer. Qual é o problema que você está enfrentando, que você está tentando fugir? Que você está tentando largar mão de tudo? É o casamento? É o marido que você não suporta mais? É a esposa que você diz: não dá mais, acabou, não dá, esse casamento está insuportável, Qual é o problema que você está enfrentando, que você está querendo fugir? A pressão é muito grande, e você não aguenta mais essa pressão, e você está pensando em fugir. Agar fugiu, e ela foi para o deserto, estava numa fonte de água, tomando água, a caminho de Sur. O caminho de Sur já era a divisa, de Canaã com o Egito. Ela queria voltar de repente para a sua terra, pois ela era uma escrava egípcia, e aí, quando ela estava justamente nessa divisa, para passar para o outro lado, aparece o anjo do Senhor. Aleluia. Quem sabe você está no teu limite, que você não aguenta mais. Eu quero dizer, esta palavra está vindo como um antídoto para a tua vida, para a tua alma. Oh glória, aleluia. E você está pensando: não aguento mais, pastor. Não, Deus está aqui para te ajudar nesta noite. Não fuja do problema, não fuja. Pastor, o que é que eu vou fazer? Você tem que fazer o que o anjo fez com aquela mulher. Ele disse: Agar, de onde vens e para onde vais? Aleluia. Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora,
Então o anjo do Senhor disse: volta, humilha-te debaixo das suas mãos. Volta e humilha-te. Ih, pastor, o que é isso? Está falando bobagem? Não, irmãos. Há coisas que é melhor a gente voltar e se humilhar. Mesmo que você está sofrendo, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você sofreu uma decepção amorosa, quem sabe até no casamento, mas ainda o melhor caminho é voltar, é se humilhar. Porque se você tomar outra decisão, as coisas poderão piorar. Sabia? Isso às vezes acontece no casamento. Às vezes a falta de perdão é a nossa volta. Não, pastor, eu não perdoo. Eu não perdoo de jeito nenhum, mas a palavra de Deus muitas vezes manda para nós como cristão voltar atrás. Mas pastor, o culpado é ela. E realmente Agar tinha toda a razão de fugir, porque a culpada era a sua senhora Sarai, e ela não tinha razão para voltar e se humilhar. Mas o anjo do Senhor disse: volta e se humilha, porque há uma promessa de Deus para ti. E muitas vezes, meus irmãos, a promessa de Deus está atrelada à nossa obediência, à nossa humilhação, à nossa humildade. Ah, pastor, mas olha, eu sofrer o problema, eu sofrer a infâmia, a calúnia, eu sofrer a tristeza, o engano, a traição, e ainda ter que voltar e perdoar? Pois é isso que a Bíblia fala. Às vezes, meus irmãos, o melhor caminho ainda é o caminho da humilhação. Eu sempre digo, os nossos carros têm 4, 5, 6 marchas, mas tem uma marcha chamada marcha ré. E é necessário muitas vezes nós pararmos e olhar para trás e voltar, e dar uma ré. Às vezes, meus irmãos, não dói perdoar. O que dói em nós é engolir o orgulho. Porque o orgulho não manda a gente perdoar. Mas se a gente tem a graça de Deus, o poder de Deus, a gente procura perdoar. Pastor, mas eu não consigo esquecer. Mas quem diz que perdoar é esquecer? Perdoar não é esquecer, irmãos, mas perdoar é lembrar sem sentir dor, sem sentir mágoa, sem sentir ressentimento. Você sabe que pessoas que sofrem um acidente, às vezes fica ali a marca. Às vezes a marca não sai, mas está cicatrizado. Perdão é assim, às vezes a marca está ali, mas está cicatrizado. Perdoar não é esquecer, mas é lembrar e não sentir mais dor, não sentir mais mágoa, não sentir ressentimento. Irmão, se necessário for, perdoe. Em nome de Jesus, perdoe. O Ramandá, Shuhamandai. A palavra do anjo para Agar era esta: volta, humilha-te. Mas era Agar que tinha toda a razão, e era Sara que estava errada, mas a palavra era esta: volta e humilha-te. Aleluia. E quantas vezes nós dizemos: mas pastor, é ela ou é ele que precisa pedir perdão, porque ele me ofendeu, ele me colocou fora de casa? Olha, irmãos, aleluia, perdoar é viver. Perdoa, querido, querida. Às vezes nós queremos a bênção de Deus e fazemos campanha, mas esquecemos o detalhe principal, aquilo que impede a nossa bênção, que é o perdão, o exercício do perdão. Meu Deus, o que é perdoar, pastor? Perdoar, ele gera vida, promove a quebra das correntes, a cura das enfermidades. Perdoar é a libertação das memórias amargas, é a limpeza da lixeira da alma. Quanta gente com a alma amargurada, cheio de ressentimento, cheio de mágoa, porque as suas mágoas nunca foram curadas, as feridas estão abertas. Mas a palavra de Deus para você ter vitória nesse culto da vitória é perdoar. Por quê? Porque, pastor, eu preciso fazer isso? Porque se eu perdoar, há uma promessa de Deus para mim.
Veja que Agar, ela era escrava. No entanto, o anjo disse: você vai, se humilha, porque há uma promessa de Deus para ti. Olha só o que o anjo diz no verso 10: eu vou multiplicar sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Meu Deus, aleluia. E outra coisa, ele diz no verso 11: concebeste e terás um filho a quem chamarás Ismael, que quer dizer Deus ouve. Sabe quando Deus ouve, irmão? Quando a gente se humilha, quando a gente volta para trás, quando a gente dá uma rezinha, quando a gente libera perdão, aí a promessa de Deus acontece na nossa vida. Oh, glória a Deus. E para encerrar, aleluia, tudo isso aconteceu também para que Agar conhecesse o Deus de Abraão. Até ali ela conhecia o Deus de Abraão e de Sarai, mas ela não conhecia na intimidade, face a face. E às vezes os problemas, meus irmãos, que Deus permite a gente passar, faz a gente se aproximar mais de Deus. A angústia, a aflição, o problema que às vezes enfrentamos no casamento, na empresa, no trabalho, com a enfermidade, faz a gente se aproximar mais de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer que a gente conheça Ele e seja conhecido dEle. Na verdade, Ele sempre nos conhece, nos vê e nos contempla, mas o problema é que nós não conhecemos Ele. Até ali, Agar conhecia o Deus de Abraão e o Deus de Sarai, mas agora ela disse: eu vi aquele que me vê. O que ela diz com isso? Eu vi Deus, eu conheci Ele face a face, agora eu sei quem Ele é, não mais pelo que Abraão fala e Sara fala, eu vi Ele face a face. Não obstante fosse no deserto, na hora mais angustiosa da minha vida, mas eu vi aquele que me vê. Vamos ficar em pé. Oh, glória a Deus. Irmãos, uma das coisas que Deus mais almeja é que você conheça Ele, que você tenha intimidade com Ele. Disse certo escritor: hoje nós temos quase 50% do número de evangélicos no Brasil, mas infelizmente a maioria está com o pé na água, nas águas planas, não se aprofunda, não entra no rio de Deus, para conhecê-lo como Deus, como Senhor. Não tem um conhecimento maior dEle, só conhece de ouvir falar, mas não de eu conhecê-lo na íntegra. Irmãos, aleluia, às vezes não entendemos as provas que Deus permite a gente passar, mas é nessas provas que a gente conhece Deus como Ele é. Essa palavra me chama muita atenção. Eu vi aquele que me vê. Ela disse: eu vi com meus próprios olhos. Agora eu conheço o Deus de Abraão e de Isaac. Eu conheço, não precisa ele falar mais. Eu tive experiência com Ele. Deus quer que você tenha essa experiência também com Ele. E talvez o deserto que você esteja enfrentando, você não está entendendo, e você está até usando meios e métodos para tentar ajudar Deus, porque você acha que esse é o melhor caminho. Não, deixa Deus trabalhar. Certa vez Jesus disse para Pedro: o que eu faço contigo tu não entendes agora, tu vai entender depois. E depois Pedro entendeu, porque o conheceu na sua essência. Aleluia. E Deus quer que eu e você conheçamos a Deus, aleluia, de forma íntegra. Como disse Jó lá em 42:5: antes eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te vê. Agar viu Deus com seus próprios olhos, mas Jó, para ver Deus, ele passou por um processo doloroso. E às vezes você não está entendendo esse processo na tua vida, mas saiba, Deus vai cumprir a sua promessa em você. Pode acreditar, Ele vai cumprir, mas entenda o processo. Entenda, tenha paciência, deixe as coisas acontecerem. Daqui a pouco você vai ver Deus, você vai ter tanta experiência com Ele, você vai se alegrar na presença dEle, e as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida.
Pai, eu oro pelo teu povo, eu oro pela tua igreja, eu oro pelos teus filhos neste momento. Eu falei esta palavra porque o Senhor colocou no meu coração, e eu sei que a tua palavra tem endereço. Deus, olha por este homem, por esta mulher, por esta jovem, este jovem que está aqui, por este senhor, por esta senhora, que está passando por um processo doloroso, por um deserto, Senhor, de sol causticante, e não está entendendo, Senhor, as coisas. Ó grande Deus, estenda as suas mãos, dá-lhe, Senhor, a iluminação do teu Espírito, dá-lhe graça para entender o teu querer, o teu efetuar na vida deste homem, desta mulher. Ajuda ele a entender, Senhor, que todas as promessas que o Senhor, ó Deus, fez, se cumprirá na vida dele, na vida dela, ó Pai, mas que ele possa entender que muitas vezes precisamos, Senhor, recuar, precisamos perdoar, precisamos nos humilhar, para que a promessa se cumpra na nossa vida, ó Pai. Deus, estende as suas mãos sobre o teu povo, sobre a tua igreja, e que as promessas do Senhor possam se cumprir, ó Pai, e que eles possam ter uma experiência linda com o Senhor, de te ver, de te conhecer e de glorificar o teu nome, porque o Senhor é Deus. Eu abençoo a todos e te louvo por tudo.